É muito claro. É falar em línguas, outras línguas que você não conhece. É isso. Não é experiência pentecostal, experiência xaramalá, barachuriga. Não é isso. Você é, meu irmão, eu tô querendo livrá-los dessa opressão que você se impõe. Quero livrá-los disso. Ok. O apóstolo Paulo disse que o dom do Timóteo foi recebido por Exatamente. Dom de pastoreio. Tá certo, pastor Marcelo. Bom, você sabe qual é a palavra ali que é usada, Isaac? Você é um bom helenista, eu sou um bom hebraísta, razoavelmente. Quando Paulo diz assim, ó, é para que despertes o dom que há em ti, sobre a imposição das mãos. Você sabe qual palavra que é para despertar ali? Não, pode falar. Sabe sim. É anasapiro. E piro é o quê? Fogo. Quer dizer, na ordenança do ministério, além do dom ministerial aí, pastor César, está dizendo que Timóteo tem um dom. Não é apenas o dom ministerial, ele está dizendo assim, ó, para que despertes o dom que há em ti. Timóteo era um obreiro. Já era um obreiro treinado pelo maior homem da Bíblia depois de Jesus. E Paulo está dizendo, impor as mãos sobre ti para que despertes o dom. Eu não estou aqui afirmando que seja o dom de línguas. Eu não estou aqui criando uma ilação exegética. Eu estou dizendo que a imposição de mãos para concedimento de dons espirituais está em vigência. Está o texto aqui. Eu vou colocar as mãos. Lógico que você não vai aceitar. Porque se você aceitar, você vai ter que caminhar para mim. E eu acho que você está muito perto de ser queimado com o fogo do Espírito. Vamos orar eu e você 4 meses juntos, 1 hora por dia. Você vai ver se Jesus não vai batizar você com o Espírito Santo e com a evidência das línguas. Quanta prepotência, né? Pessoal, vamos lá. Então, eu vi esse vídeo e me chamou um pouco de atenção, né? Inclusive, foi me pedido para que respondesse esse vídeo. Então, vamos responder. Primeiro que eu quero explicar o contexto, né? Eles estão acho que é um debate, um podcast, eles estão falando sobre dons espirituais, línguas e etc. Eu não assisti o debate, né, o podcast completo, mas esse trecho ele já me dá uma ideia do que é. Tem uma pessoa que crê que os dons cessaram e tem uma pessoa que crê que os dons estão ativos. Mas e o que a Bíblia diz sobre esse assunto? Eu não vou entrar no mérito se acabou ou não neste vídeo. Mas neste vídeo, talvez em um próximo vídeo, a gente vai falar disso e aí a gente vai mostrar os textos para dizer se acabou ou não acabou. Nesse vídeo eu quero ficar apenas em alguns comentários referente ao próprio assunto, ao próprio debate. Primeiro deles, eu vou começar falando sobre o que eu não sei se é Isaías ou se é Isaac. O rapaz ele começa falando assim, né? Os dons, eles são idiomas, eles não são essas línguas estranhas que existem por aí, né? E o que ele falou está totalmente correto. Na Bíblia não existe dons, línguas estranhas. Isso daí é algo que foi inventado pelo ser humano e, de certa forma, é algo que favorece não a Deus, mas o diabo, tá? Então, vamos entrar... Eu estou deixando o vídeo correr aqui, né? Mas foquem no que eu estou falando, eu vou apresentar os textos, tá? Então ele falou que são idiomas, que essas línguas estranhas que as pessoas inventaram, ela não existe e realmente, biblicamente, não existe. Então ele vai ser, acho que é Marcelo o nome do rapaz, né? Marcelo hebraísta, é alguém que tem especialidade no hebraico e ele vai contrapor essa ideia, né? E ele vai falar assim, então, mas e o dom lá de Timóteo e tudo mais? E aí ele fala da palavra no original, que é fogo. E pessoal, isso daí não tem nada a ver uma coisa com a outra. O fato de ser fogo traz para nós o entendimento de que ele fala assim, ó, reavive o dom que há em ti, reavivar. Por isso que no original a palavra ela tem, porque ó, a palavra no original ela é um conjunto de 2 palavras. O próprio hebraísta ele diz isso. Eu não sei pronunciar, eu não sou um especialista em hebraico, mas eu sou alguém que busca as informações. Ele diz que é anasapiro. Se eu estiver errado na pronúncia, me perdoe. Anasapiro são 2 palavras que se juntam e formam uma, tá? E aí ele separa essas palavras para trazer um entendimento talvez que não cabe no assunto. O fato de que os dons eles existem biblicamente, isso é um fato. Os dons existem. E quando ele fala que piro é fogo, tá tudo ok. Agora, o que tem a ver uma coisa com a outra? Das línguas serem idiomas, ou ser línguas estranhas, ou dons? Eu não entendi muito bem, por isso eu precisaria assistir o podcast completo. Mas vamos se abster aqui só ao que foi falado nesse corte, tá? Então, primeiro nós vamos entrar aqui. Eu separei aqui, eu gosto de fazer alguns... Vamos lá. Eu fiz algumas observações aqui no meu próprio WhatsApp. E vamos aqui, né? Pessoal, deixa eu aumentar meu rosto aqui.
Tirar a cara daquele pessoal feio, né? Vamos aparecer eu. Não que eu seja bonito, mas vamos lá. Então, pessoal, vamos lá. Então, primeiro, vamos falar sobre o dom de línguas, né? Atos capítulo 1, versículo 15. Vamos falar um pouquinho aqui de como surgiu tudo isso, tá? As línguas, os dons, isso daí tudo aconteceu lá em Atos. No princípio da igreja, quando Jesus ele morre, ele ressuscita. No capítulo 1 vai dizer que antes, eu vou até ler para vocês, eu tô com a minha Bíblia aqui também, tá? E aí ele fala assim, né? No capítulo 1 de Atos, Lucas está escrevendo e ele fala, né? No versículo 12. Capítulo 1, versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Isso é Lucas escrevendo. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então é aqui que a igreja ela vai iniciar por meio dos apóstolos. Os apóstolos eles tinham a missão de dar a doutrina, né? Os mandamentos para a igreja foi dado por meio dos apóstolos. Então vamos lá, pessoal. Atos 1, versículo 15. Naqueles dias, Pedro levantou... isso mesmo. Naquele dia, Pedro levantou-se no meio dos irmãos. Era a reunião de cerca de 120 pessoas. Tá, então assim, por que eu trouxe essa informação? Algumas pessoas vão dizer, né? Tinha 120 pessoas lá reunidas, todos falaram em línguas em Pentecoste. E, gente, não é isso que a Bíblia diz. Vamos ver o que a Bíblia diz. Então naquele dia tinha 120 pessoas reunidos, tá? Provavelmente tinha mais pessoas, né? Mas a forma de contagem deles lá é diferente, então provavelmente tinha crianças, tinha mais gente lá. Mas reunido naquele local ali, o texto vai dizer que tinha 120 pessoas. Lá em Atos 2, 4, o Espírito Santo ele desce, tá? E olha o que está dizendo. Vocês podem ler na casa de vocês, tá? O contexto, capítulo 1, capítulo 2, vocês vão ver o que está acontecendo lá, tá? Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Atos 2:4. Todos foram cheios. Aí as pessoas vão falar assim, Paulo, todos foram cheios, todos são 120 pessoas. Só que não, se você continua o texto, Atos 2:7 e 8. E todos pasmavam e se admiravam, a multidão, 120 pessoas, dizendo uns aos outros, eis que não são galileus todos estes que estão falando? Como, pois, nós ouvimos cada um a nossa própria língua em que somos nascidos? Então a multidão, eles estavam olhando os galileus, que eram os apóstolos, falando em línguas, e essas línguas eram outros idiomas. Não eram línguas estranhas que ninguém entendia. O próprio texto vai mostrar que o povo entendia. Como podemos nós, eles estavam, caramba, nossa, olha o que está acontecendo, olha o que eles estão falando, como é possível a gente ouvir na nossa própria língua materna, né, que somos nascidos, no nosso próprio idioma. E eu coloquei algumas observações, né, o termo para língua, nesse texto, né, que é idiomas, é glossa no original. Esse glossa simboliza idiomas. Todas as vezes que aparece glossa falando de línguas, é idioma, tá? Quando se fala do meu próprio idioma, eu estou conversando com outra pessoa no meu próprio idioma, o verbo falar é laléu. Glossa, idiomas, meu próprio idioma, conversando com outra pessoa, laléu, tá? Então, o texto de Atos já mostra que as línguas elas eram idiomas e não essas línguas que nós vemos hoje em dia. E aí algumas pessoas, para defender essa linguagem estranha que tem hoje em dia, elas vão usar Coríntios. E aí eu trouxe também, já para aproveitar, eu trouxe também Coríntios. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 14:2, porque o que fala em língua, glossa, no original, idioma, não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende. Aqui em Coríntios, eles estavam falando em outros idiomas dentro da igreja. Então imagina hoje, dentro da igreja, eu chego lá para pregar a palavra e eu começo a falar inglês. E todo mundo é brasileiro, ninguém entende nada. Então é isso que Paulo está falando lá. Paulo está trazendo uma correção para eles, tá? Então, novamente, o termo língua é idioma, glossa, verbo falar, laléu. 1 Coríntios 14:18-19. Paulo vai dizer, agradeço a Deus porque falo em línguas, que é glossa, idioma, mais do que todos vocês. Paulo está dizendo assim, eu, apóstolo Paulo, falo muito mais língua do que todos vocês. Todavia, prefiro falar, laléu, meu próprio idioma, 5 palavras com o meu entendimento, para instruir também os outros do que 10.000 palavras em línguas, que é glossa, idioma.
Tá? Então Paulo está dizendo assim, ó, eu prefiro falar no meu idioma para que vocês entendam do que falar em outras línguas que vocês não vão entender. Novamente, repito, línguas, glossa, é idiomas, outros idiomas. O verbo falar é laléu, eu falo no meu próprio idioma. 1 Coríntios 13:1. Se eu falar as línguas, glossa, que é idioma, dos homens e dos anjos, aí algumas pessoas vão dizer, aí a língua dos anjos? O próprio texto diz, glossa é idioma. Quando os anjos, eles... vamos lá. Os anjos, eles não falam numa língua que não existe, numa língua que ninguém entende. Os anjos, eles falam na língua que as pessoas entendem. Todas as vezes na Bíblia que um anjo desceu para falar com alguém, ele falou na língua que a pessoa entendia. Quando o anjo... tem vários textos no Velho Testamento do anjo descendo para falar, né? Então, você pode ver lá em... Eu não lembro agora onde que tá, mas lá em Sodoma, lá com Jó, o anjo desce e fala com Jó no idioma dele. O próprio anjo, quando aparece para Maria, dizendo que ela vai ter um filho, esse filho vai se chamar Jesus, ela fala no idioma. O anjo fala em qual idioma? Não é no idioma, não é numa língua estranha que ninguém entende. É idioma, é glossa, tá? Então, vamos... eu até coloquei um comentário aqui, Glossa significa idioma. O termo para língua materna, no original, é laléu. Então, quando eu estou falando em português, eu falo em laléu. Quando eu falo em outro idioma, eu falo glossa. Tá? Isso nos textos originais. E aí ele entra, né? Ele fala, mas em Timóteo, porque Paulo diz, reavive o dom que há em ti, e ele diz, né? Um dos homens mais importantes depois de Jesus. Uma coisa que a Bíblia não faz, pessoal, inclusive o próprio apóstolo Paulo não faz, e ele ensina que não façam, é fazer acepção de pessoas. Então, quando você diz o homem mais importante, o apóstolo Paulo olha para isso e ele fala, eu sou o menor dos apóstolos, o maior dos pecadores, o bem que eu queria fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Então, o apóstolo Paulo, ele é um exemplo de humildade diferente desse cidadão que está no vídeo, Marcelo Hebraísta. Um homem super importante. Inclusive, ele termina o vídeo falando dele, né? Se eu impor as mãos sobre você, você vai ser cheio do Espírito Santo. Isso é prepotência, isso é ego, tá? Então, é complicado. Então, vamos dar continuidade, que eu não estou aqui para atacar ninguém, mas para trazer verdades. 2 Timóteo, né? Só finalizando aqui, né? Não desprezes o dom que há em ti, que foi dado por profecia com imposição de mão dos presbíteros. 1 Timóteo 4,14, se você ler o texto completo, o contexto é o dom ministerial de Timóteo, pastoreio, né? Timóteo, ele foi ensinado por Paulo, assim como eles falaram no vídeo, e o rapaz até falou, né? Lá é pastoreio, é o dom ministerial, tá? Então, Paulo está falando para Timóteo, para ele, inclusive, eu até tinha marcado aqui, mas vai ficar muito grande o vídeo. Ele fala assim, não seja negligente. Paulo, se vocês lerem o texto completo em casa, Paulo está falando com Timóteo para ele não ser negligente no dom ministerial dele, que ele iria dar continuidade. Paulo, inclusive, fala para ele, né, que eles não desprezem você pela sua mocidade e tudo mais. Não tem nada a ver com dons espirituais miraculosos lá. Tá? Não era falar em língua, não era profecia, não era expulsar demônio, lá era dom ministerial, era o pastoreio, tá? Então, 2 Timóteo 1,6, continua a carta, né? E Paulo diz assim, por isso te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Aqui já está falando de dom miraculosos, dons espirituais, que foi pela imposição de mão de um apóstolo, que é o apóstolo Paulo, tá? Então hoje você dizer assim, igual ele falou no vídeo, né? Se eu colocar as minhas mãos sobre você, pessoal, isso não é bíblico, tá? Os únicos que empunhavam as mãos e passavam os dons eram os apóstolos. Nós vamos ver isso aqui que eu coloquei os textos. Atos 8, 14, 17. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém, aqui esse texto aqui só para vocês entenderem, tá? Felipe, ele recebe imposição de mão dos apóstolos lá quando eles estavam elegendo diáconos. Se vocês forem um pouquinho atrás, vocês vão ver o texto. Eles estavam elegendo diáconos, Felipe era um dos que estavam no meio, ele recebe imposição de mão dos apóstolos, ele recebe o Espírito Santo, ele começa a pregar a palavra, as pessoas se rendem à palavra e são batizados. Então, Atos 8,14, quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que Samaria recebeu a palavra de Deus, pregada por Felipe, enviaram Pedro e João. Estes, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido. Aqui é dons miraculosos, tá? Mas somente havia sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Na Bíblia existe 2 tipos de batismo, tá?
que não é bem batismo, né? É que a palavra, quando é traduzida, é batismo. Existe o batismo nas águas, onde nós recebemos a morada do Espírito Santo, e existe o dom, os dons miraculosos que nós recebemos por imposição de mãos dos apóstolos. Esse negócio de ora, vai no monte, jejua que você vai ser batizado, ora muito, isso daí é antibíblico, tá? Não tem ninguém na Bíblia que recebeu os dons miraculosos por oração, jejum, monte, vigília. Todos que fizeram os milagres receberam a imposição de mão dos apóstolos, e nós vamos ver isso aqui, tá? Inclusive em Atos, se vocês lerem lá, Filipe estava pregando a palavra e estava fazendo grandes milagres. Por que Filipe ele não impõe a mão sobre as pessoas? Porque não é só quem podia impor as mãos para passar os dons eram os apóstolos. Por isso que Pedro e João descem para Samaria para impor as mãos, tá? Atos 8, 18, 19. Vendo, pois, Simão que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, olha, esse Simão do texto não é Pedro, tá? É um Simão, um mágico que estava lá em Samaria, enganando as pessoas. As pessoas chamavam esse homem, inclusive, de homem de Deus, porque ele fazia mágica. E aí esse homem, ele ouvindo a palavra que Filipe pregava, ele aceitou a palavra. E aí ele ficou maravilhado, e aí quando os apóstolos chegaram e ele viu os apóstolos impondo as mãos, ele ficou mais maravilhado ainda. E ele fala assim, ó, vindo, pois, Simão, o mágico, que pela imposição que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele a quem eu puser as minhas mãos, receba o Espírito Santo. Se você der continuidade no texto, os apóstolos lá, Pedro vai falar para ele, maldito seja você, porque você está querendo comprar o dom de Deus? Então só quem podia passar os dons eram os apóstolos, tá? Romanos 1, do 11 ao 12, aqui o apóstolo Paulo vai dizer, ó, desejo ver-vos para que vos conceda algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos, isto é, para que entre vós eu seja consolado, juntamente com vós pela mútua fé, tanto vossa quanto a minha. Paulo ele queria descer para Roma porque em Roma tinha pessoas que não tinham os dons, e o único meio de receber os dons era a imposição de mão de um apóstolo. Não tinha como ele escrever uma carta lá para a igreja e dizer assim, ó, ora, jejua, vai ao monte, faz vigília. Não tinha, ele tinha que descer para impor as mãos. Atos 19, 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Então, pessoal, a Bíblia ela deixa muito bem claro que só recebe dons espirituais, dons miraculosos, sob imposição de mão de apóstolos. Se tem alguém hoje em dia fazendo dons e não recebeu imposição de mão dos apóstolos, eu peço que essas pessoas coloquem o texto aqui para mim, nos comentários, qual é o texto bíblico que fala que nós recebemos os dons de outra maneira que não seja imposição, porque até hoje, nos meus estudos, eu não achei ainda esse texto, tá? E aí eu, inclusive, vai ter o texto lá de Timóteo, que recebeu a imposição dos presbíteros, e lá, como eu expliquei, não é os dons, lá é um ministério pastoral. Pensando nisso, eu trouxe também alguns outros textos. Imposição de mãos, para nós hoje, não tem influência nenhuma. Imposição de mãos era algo cultural, o judeu tinha isso como cultura. E nós hoje? Não tem, tá? Então isso era algo cultural. Olha lá, Gênesis 48, 14. Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais moço. Qual que é o contexto? Eu não vou ler todo o texto, vocês leem na casa de vocês. Jacó impôs as mãos sobre seus netos para abençoá-los. Então, imposição de mãos. Levítico, pondo a mão sobre a cabeça do holocausto, será aceito para expiação. Então, empunhava as mãos lá, o contexto era sacrifício e tudo mais. Levítico, Deus fez trazer o carneiro, Arão e seus filhos impuseram as mãos, imposição de mão, cultura. Deixa eu tirar meu rostinho aqui. Deixa eu ver. Aqui. Números 8, 10, 11. Quando fizeram a oferta aos levitas diante do Senhor, os filhos de Israel poram as mãos sobre os levitas e Arão. Então impuseram as mãos. Números. Então disse o Senhor, toma Josué, filho de Num, homem a quem há o Espírito, impõe as mãos. O contexto lá, pessoal, não era dons miraculosos. Lá, impor as mãos no Velho Testamento, para o judeu, era cultura, tá? Então, nós vamos ver a partir de Atos 2, depois que a igreja é estabelecida, que essa cultura permaneceu. Tiago vai falar de impor as mãos. Então, essa cultura, ela permaneceu. Agora, para receber os dons, só a imposição de mão dos apóstolos. Gente, não existe apóstolo hoje em dia. Esses apóstolos falsos que existem por aí, eles não são bíblicos, tá? Apóstolos são apenas 12, escolhidos pelo próprio Jesus Cristo, tá?
Então, Números, né? Eu já li. Deuteronômio. José, filho de Num, estava cheio de sabedoria, pois Moisés tinha imposto as suas mãos. Então, pessoal, imposição de mãos era cultural, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Os textos, eles são bem claros, né? Eu não vou acrescentar muito mais para o vídeo não ficar muito longo, mas é muito simples. Os dons, eles não são essas línguas estranhas que existem hoje em dia. Isso daí é antibíblico, isso é heresia, e isso é muitas outras coisas que eu vou me abster aqui desse vídeo. Se tem alguém que discorda disso, eu peço, antes de me xingar nos comentários, que coloquem os textos. Ah, eu não concordo com você, Paulo. Tá, põe o texto que contrapõe o que eu estou falando. Ah, eu tive uma experiência espiritual e Deus falou comigo. Tá, coloca o texto. Porque porque assim, existem dois caminhos para o cristão. Ou eu acredito na Bíblia, ou eu acredito nas coisas que acontecem, nas experiências espirituais, né? Então, assim, experiências espirituais em todas as religiões do mundo existem, tá? No umbandista tem isso, no espiritismo tem isso, na igreja católica tem isso. Agora, biblicamente, onde que tem? Ou eu acredito na Bíblia, ou eu acredito em experiência espiritual, tá? Não estou dizendo que não existem experiências espirituais. Estou dizendo que tudo que vai além da palavra não provém de Deus, tá bom? Pessoal, esse é o vídeo, espero que todos tenham entendido. Dúvidas, chamem aqui. Coloquem nos comentários, espero também que vocês possam estar compartilhando, né? Eu não busco visualização para engajamento próprio, muito menos curtida, like, eu só preciso que a informação chegue para pessoas, né? Então compartilhem com amigos, passem informações, né? Deixem de ser enganados pela religiosidade, pela cultura, vamos começar a estudar a Bíblia. Beleza, pessoal? Obrigado.